Nós estamos aqui na sala do programa Mulher.com e, com muito carinho, recebemos a psicóloga Bruna Haas para conversar conosco sobre a síndrome do ninho vazio e a geração canguru. O nome parece estranho, mas se a gente lembra que o canguru é marsupial, tem uma bolsa. Sim. E o cangurizinho fica ali. Seria mais ou menos essa comparação, mas nem vou começar. Isso. Vamos começar com a síndrome do ninho vazio, depois você explica por que da geração canguru. Vamos lá, então. Síndrome do ninho vazio. É uma coisa que muitas mulheres passam por isso, Rita, mas às vezes não sabem identificar mesmo o que é isso, né? Quando os filhos vão embora de casa, a gente fala que fica um vazio, né? Principalmente para as mulheres que se preparam tanto para a maternidade. Então, a partir do momento que você descobre que você está grávida, a sua vida já começa a mudar. Então, quando você descobre ali que tem um bebezinho na sua barriga, você começa nessa doação. E aí, com o passar do tempo, esse filho, uma hora ou outra, vai embora. Ou não. Ou não. Ou não. Só que quando ele vai, aí sim, existe uma lacuna na vida dessa mulher, né? Que ela não, muitas vezes ela fica perdida. O que eu faço a partir de agora? Porque existe ali um pedido de uma mudança de identidade mesmo, já que a dedicação durante toda a vida muitas vezes foi para aquele filho. Então, a síndrome do ninho vazio, ela acaba tendo assim uma característica muito grande desse sentimento de vazio, né? Como o próprio nome diz. Outros sintomas como tristeza, o sentimento de estar perdida, com muitos pensamentos do que eu faço agora. Então, os pais muitas vezes sentem essa falta, né, do filho. E é muito comum. A mãe sofre mais? Olha, tem algumas pesquisas que indicam que sim, até mesmo por conta desse vínculo, né, que a mãe acaba criando muitas vezes desde o momento que descobre a gravidez. Então depende muito da relação, a gente não pode generalizar, mas a grande maioria das mães acabam sofrendo mais do que o pai. Então tem algumas pesquisas que falam sobre isso. Mas assim, é um sentimento muito comum, aparece em muitos casos no consultório e às vezes a mulher ela não sabe que ela está passando por aquilo. Então, ela não consegue entender que isso é uma síndrome que precisa de ajuda para vencer, porque essa tristeza, esse vazio que a mulher sente, ou o homem também, pode se tornar uma doença, por exemplo, como uma depressão? Pode, Rita. Esse é um ponto muito assim importante que você trouxe, porque não necessariamente, tá? A gente coloca o nome de síndrome, mas não é uma patologia. É um momento da vida de uma pessoa. Então, existem pessoas que passam por isso, outras não. E por que pode virar uma depressão? Quando a mulher ou o homem perde o significado da vida a partir desse acontecimento. Então, isso pode acontecer. Muitas vezes, quando isso acontece, como eu disse, a mulher ou o homem ela vai precisar achar ali um significado para essa vida. Mas quando não se encontra, muitas vezes esses sintomas tomam conta da vida dessas pessoas. E aí pode sim, né, virar realmente uma depressão. Então, é algo que precisa de um olhar. E quando a gente não consegue, a gente precisa partir ali para um olhar profissional também. Porque assim, a mulher, como está muito mais ligada aos filhos, por conta da gestação, ela ficou 9 meses ali. O pai encosta o ouvido, passa a mão, fala com a criança, mas quem está ali sentindo todo aquele movimento, inclusive tem mulheres que passam mal na gravidez, né? Ou seja, todas as reações e emoções, a mãe vive muito mais do que o pai. Então, por isso que a gente até está colocando isso, o que não isenta os pais de sentirem esses sintomas de tristeza, enfim, vazio, sem significado, não é, Bruna? Isso. A pessoa perde, assim, nem sempre esse filho está longe. É verdade. Às vezes, sim, muda até de continente. Mas, às vezes, mora na mesma cidade, mas só de ter saído de dentro de casa, a mãe já não tem mais que correr com roupa, com comida, Quer dizer, tudo que ela se dedicava da vida dela para esse filho ou para essa filha, vai deixar de fazer. Isso. A relação muda. Esse é o grande ponto. Então, a relação mãe e filho, filha, e a questão de identidade. Então, é o papel, ela desempenhava esse papel e agora o que ela pode fazer?
Então é um convite muitas vezes, né, esse acontecimento para essa mulher começar a se olhar novamente, então a se reconhecer enquanto mulher, enquanto rotina, atividades e até mesmo, Rita, olhar para o casamento. Nossa, eu estava aqui pensando, falei, será que ela vai falar do casamento? Porque às vezes a mãe se dedica tanto aos filhos que acaba deixando um pouco de lado o marido. Quando os filhos vão embora, parece que os dois não se conhecem mais, né? Falta algo mais. Sim, e olha, é um estranhamento mesmo que acontece, porque os dois já são duas pessoas muito diferentes. Então eu acredito que seja muito necessário que esse casal volte a se conhecer também. Então, olha só, como essa síndrome mexe com tudo. Mexe com tudo mesmo. Com tudo. Então, é um processo que um casal precisa vivenciar, uma mulher precisa vivenciar e é árduo muitas vezes, né, isso. Porque mexe com todas as áreas da vida. Agora, você como psicóloga, você com certeza deve ter aconselhado casais a vencerem essa tristeza, vencerem esse vazio e se ocuparem de alguma coisa para preencher. Né? Não sei como você preencheu aí na sua casa quando seus filhos voaram, né? Mas o que você costuma orientar? Quais são as suas dicas para quem está vivendo essa tristeza, essa síndrome do ninho vazio? Sim, olha, Rita, de uma maneira muito individualizada. A gente vai olhando no consultório, muitas vezes, o paciente e entendendo assim o que ele gosta de fazer, o que ele gostava antes, o que ele tem curiosidade. Então, eu já vi muitos casais se reinventando depois desse acontecimento. Então, que legal. Por exemplo, nossa, meu sonho era fazer uma faculdade de gastronomia. E aí eles começam a fazer essa faculdade, sabe? Então, vem muito nesse sentido de buscar um novo significado para a vida. Quando existe um casal que tem esse desejo, né, de entender quem que eles são agora, fica muito mais fácil, porque eles já estão abertos a essas novas possibilidades. Mas muitas pessoas ainda ficam mais presas no sentimento mesmo, né, num processo de luto, porque é um processo de luto também. É considerado como se fosse um luto? É um luto também. Dependendo do caso? Dependendo do caso. Então, assim, depende de como a mãe ou o pai, eles vão encarar essa situação. Mas é um processo de transição e uma transição que mexe com a identidade. Então, é uma vivência muito grande que eles vão precisar aí fazer, né, depois desse acontecimento todo. Por acaso o mesmo sentimento de quando você perde a utilidade? Isso. Seria mais ou menos esse? Pode ser uma queixa. Então, tem mães que vão falar, nossa, eu sinto que eu perdi a minha utilidade, sinto que eu perdi o meu papel. E aí a gente sempre questiona, mas e agora? Como que você pode contribuir? Não é? Você pode contribuir, de repente, em um trabalho voluntário, até mesmo começando uma nova faculdade, ou de qual maneira você pode contribuir também nessa relação mãe e filho, que passa a ter um novo significado. Então, além de toda essa reinvenção, às vezes na vida do casal, esses pais também vão precisar aprender sobre essa nova relação com o filho. Seria interessante que os casais, já com os filhos pequenos, começassem a pensar nesse futuro, porque um dia esses meninos e meninas vão crescer e vão buscar aí as suas oportunidades. Seria interessante que esses pais já começassem, desde pequenos, a dar independência a estas crianças. Mas não responde ainda não, Bruna, porque a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Fica com a gente. E aquela pergunta, será que os pais devem já começar com os filhos ainda crianças a dar essa independência, essa autonomia para fazer com que as crianças façam, como é que eu vou explicar? Se virem, claro, é importante, sim, mas façam menos falta porque a mãe e o pai vai ter a segurança de que eles vão estar bem. Olha, é importante, principalmente fazendo pequenas manutenções. Eu sempre aconselho os pais no consultório a entenderem qual é o nível de autonomia de uma criança. Então, por exemplo, quando você vê o seu filho ali pequenininho, né, e você entende que ele tem a condição de arrumar uma cama,
ótimo, é uma atividade que pode contribuir muito para o desenvolvimento e a autonomia. Então, ir liberando essas pequenas tarefas logo quando é pequenininho já ajuda muito. E quando eu falo de manutenção, é necessário que esses pais também façam pequenas manutenções durante essa jornada de pai e mãe, né? Pai e mãe são para sempre, mas o que é importante, por exemplo, acabei de ter um neném. É legal que você saia para fazer a sua unha assim que você tiver essa possibilidade, conte com a sua rede de apoio, para que você também crie outros pilares fundamentais na sua vida. Fazer só ir para jantar, Isso. fazer uma viagem, Exatamente. fazer um passeio. Isso é bom, né? Agora, o que não dá, Rita, é justamente assim, o casal se fechar para a maternidade ou para a paternidade. Então, ficar 100% nesse pilar da vida. Isso e pode também trazer... se esse pai e mãe ficar só ali, naquele centrinho dos filhos, vai acontecer o que? Os filhos não vão querer ir embora. Isso. Aí a gente entra no canguru. É isso, porque o canguru é justamente quando os filhos não saem de casa ou quando eles retornam para o lar. Então, por exemplo, divórcio pode acontecer, de um filho retornar para o lar. E tudo isso mexe muito com a dinâmica familiar. Então, é interessante assim que os pais, nesse caso do canguru, entendam como que isso vai impactar nessa dinâmica familiar. E pensar assim, o meu filho agora ele é um adulto, então ele precisa exercer novas responsabilidades dentro dessa casa. Então, meu filho tem 30 anos, está dentro de casa, ele pode me ajudar a lavar louça, a lavar roupa, né? Mas a mamãe faz, né? Exato. E a mãe faz, eles deixam mesmo, né? Isso. E aí, assim, não tem essa necessidade, muitas vezes, do filho sair. Ele acaba entendendo que ali tá legal para ele. Então, econômico, né? Econômico. E, inclusive, Rita, um dos maiores pontos aí que contribuem para o filho querer ficar em casa são os fatores econômicos. Então, tem algumas pesquisas que falam sobre isso, que os filhos acabam ficando em casa por conta da parte econômica. Tem uma pergunta aqui do Tiago Pontes, nós vamos voltar ao síndrome do ninho vazio. Ele colocou, ele é filósofo, professor, ele colocou assim, tenho alunos que saíram de casa, mas eles sofrem o apelo emocional da mãe. Como que eles poderiam proceder? Porque a mãe talvez faça chantagem ou manifeste a sua dor, a sua saudade. Como que os filhos vão lidar com isso? É a pedido dele, como proceder? Olha, terapia ajuda muito. Os filhos devem, muitas vezes, buscar ajuda de um profissional para entender como colocar limites, porque todas as relações, elas precisam de limites, inclusive entre pai, mãe, filhos. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho mais, né, como colocar um limite, colocar como funciona, né, no caso dos filhos, a vida agora longe dessa casa, já contribui bastante também para essa relação. Mas quando nós vamos até uma terapia, Rita, a gente acaba entendendo assim, a nossa individualidade, a dinâmica da nossa casa e conseguindo colocar esses limites de uma forma que não danifique essa relação. Perfeito. Tem a... Bom, nosso tempo... Ai, meu Deus. Terminou, mas eu gostaria que você fizesse um apanhado e desse dicas tanto para um quanto para outro, nesse finalzinho da nossa conversa, para que o pessoal preste atenção. Você falou sobre buscar a terapia, tanto para um quanto para o outro, tanto para os filhos quanto para os pais, é importante. Totalmente, porque ali na terapia é um espaço para você, onde vai ter um profissional te ouvindo de uma maneira individualizada, entendendo a sua história e a partir disso conseguindo te dar orientações mais assertivas. Porque muitas vezes a gente, assim, né, acaba buscando uma receita de bolo, né, algo muito padronizado e que às vezes não dá certo na nossa dinâmica familiar. Então, através da terapia é possível sim escutar de uma maneira, aliás, entender tudo isso de uma maneira um pouquinho mais individualizada, né, e colocar dentro da nossa dinâmica familiar. E aí cada profissional vai direcionar para cada caso. Exatamente. Bruna Haas, foi uma delícia conversar obrigada. com você, tanto da síndrome do ninho vazio, quanto da geração canguru. Sim, obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Obrigada. E olha, nós estamos disponibilizando aí o Instagram, né, da psicóloga Bruna
Hass, Hass. Pronto, Isso. achou você, achou suas dicas. Obrigada, Bruna. Obrigada.